Satalaboshata. In the name Oh, let the of word do a Jesus, we perfect worship work you, today, God. God. We praise you, Let the word Jesus. break forth like the morning. Let it pierce the darkness, divided asunder, God. Oh, yasata, yasondoloboshata. In the name of Ikayandolobosi, Jesus, in the name of Jesus. imandalaboshata, labasidi ondoloboshata. Oh, Ye yondoloboshata, Ramalaloboyas. yasiki andolobosha. Oh, bless every listener today, God. Bless your global church, God. Oh, anoint God, empower, quicken God. Itaya satora mosianda la boshata. Oh, I exalt you, O Lord. You are worthy. Oh, of the highest of praise. Yes, you are God. Nobody like you, nobody beside you. Jesus, we Oh, thank you, worship you, God, God. for this end Ye time vision, global Ramalalaboyos. end Ye time vision that you have for your Ramalalaboyos. church, God. In the Oh, name thank of you, God, that Jesus, we billions are going to worship be you, added to God. the church, Lord. Ikayando Ramalaboromalalaboyos. lobo shatayasi. Yes, ye Imakayondo lobo Ramalalaboyos. shata. Yando lobo sidi anda Ye lobo Ramalalaboyos. shatayasi. Ye In the Ranaboyos. name of the Lord of hosts, hallelujah. Ikayando lobo Hallelujah, shata hallelujah. lalabasi. Ye Imakayondo Ramo rabasata. Romalalaboyos. Ye Yando Ramalaboyos. lobo shatayasi. In the name Well, of praise Jesus. the Lord, everybody, and welcome to the last apostolic mentoring session of 2025. A paz do Senhor a todos e sejam bem-vindos ao último mentoramento apostólico de 2025. We are so excited about what God is doing all around the world. Estamos muito felizes com aquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. We are going to see the fulfillment of Revelation chapter 7 and verse 9. Nós vamos ver o cumprimento daquilo que está em Apocalipse 7, versículo 9. God's word will not return void. A palavra de Deus não vai voltar vazia. In the last days, we're going to see a great multitude that no man can number. E nos últimos dias nós vamos ver uma multidão de pessoas que ninguém pode numerar. From every nation group, every language group. De cada grupo, cada nação, cada língua. Just get ready, dear friends. Somente se prepare, irmãos. We are going to see billions added to the church in these last days. Nós vamos ver bilhões sendo acrescentados à igreja nesses últimos dias. And we can't stop talking about it. E nós não vamos conseguir parar de falar sobre isso. We can't stop preaching it. Nós não vamos parar de pregar sobre isso. And we can't stop doing the kingdom things that are necessary to produce end time revival. E nós não vamos parar de fazer as coisas que vão produzir o avivamento da última hora. We're so excited to be a part of this end time kingdom mission. Nós somos muito felizes de fazer parte dessa missão do reino. Equipping millions to reach billions. Equipando milhões para alcançar bilhões. And we want to encourage everybody that's listening right now. E queremos encorajar todos que estão ouvindo. Please like this episode. Dê o seu like. Please share this episode with your church, your followers. Por favor, compartilhe esse episódio com a sua igreja, com aqueles que seguem você. Share it to your church group. Compartilhe com a sua igreja. Let's get the word of God into the hearts of God's people. Vamos colocar a palavra de Deus no coração do povo de Deus. I also want to remind everybody. Eu também quero lembrar a todos. If you didn't see the promo for it yet on Instagram or Facebook.
Se você ainda não viu o vídeo promocional no Instagram ou no Facebook, we did just drop Prince Gregory and the Great Woods, the children's book. nós acabamos de lançar o último livro para crianças no Instagram e no Facebook. It's a wonderful children's book that is going to be a blessing to your grandchildren, your children. É um livro para crianças que vai ser uma bênção para seus filhos e para os seus netos. Please go on to Facebook or onto Amazon, and you can get a copy of it today. Procure no Amazon e você consegue comprar uma cópia hoje. And if you didn't notice it already, we already did an Audible for the original children's book, Princess Clover. E se você não ouviu, nós já fizemos uma versão em áudio para o primeiro livro que nós lançamos, A Princesa Clover. And yes, I read it myself. E sim, fui eu que li. So I will give you a spoiler alert. There are a few moments that I sing in the book. E tem alguns momentos que eu canto, é um spoiler para você. Tem alguns momentos que eu canto ali. So if you need a good laugh, just download the Audible and you'll get a good laugh. Então, se você quer rir um pouco, baixe aquele áudio e você vai rir um pouquinho porque eu vou estar cantando. But we're so excited about these children's book series. Mas estamos muito felizes pela essa série de livros para crianças. And we know it's going to be a blessing to the next generation. E sabemos que vai ser uma bênção para a próxima geração. And I will tell you that Sister Robinette and I finished the third book in the series last night. E ontem, minha esposa e eu terminamos o terceiro livro da série. And the third book is going to be The Kingdom Party. E o terceiro livro terá o nome de A Festa do Reino. And I'm going to also give you a spoiler alert. Eu também vou dar um spoiler sobre esse livro. Everybody in this book gets the Holy Ghost for the very first time. Todos nesse livro recebem o Espírito Santo pela primeira vez. And we give good instruction to children for how to pray for the Holy Ghost. E nós damos instruções para as crianças para como elas recebem o Espírito Santo. And direction to parents in the back of the book for how to help their kids get the Holy Ghost. E também damos a direção para os pais como ajudar seus filhos a receberem o Espírito Santo. So just get ready for this great journey in children's book ministry. Então se prepare para essa jornada no ministério nesses livros que eu estou escrevendo. But we do want to say how much we love and appreciate all of you. Queremos dizer como agradecemos e amamos cada um de vocês. We are ending the year of apostolic mentoring in 5,000 cities around the world. Nós estamos terminando esse ano e o mentoramento apostólico é escutado, assistido em mais de 5.000 cidades ao redor do mundo. With active listeners in 156 nations. Com ouvintes contínuos em 165 nações. I want to thank you for being a part of this mission. Eu quero te agradecer por fazer parte desta missão. For the way that you share these episodes. Por compartilhar esses episódios. Sister Robinette and I also want to thank you for the way that you have just been so supportive of this writing journey that we're on. E a irmã Robinette e eu também queremos dizer quão gratos somos por nos dar suporte a essa jornada que estamos fazendo de escrever esses livros. Every book that we have written so far, todos os livros que escrevemos até agora, you have made it a #1 bestseller on Amazon. Vocês fizeram dele um best-seller no Amazon. In multiple categories, many categories. E em muitas categorias esse livro está sendo vendido. And we're so excited. We're confident that this journey together is going to bless many, many people. E estamos confiantes e certos que essa jornada vai abençoar muitas pessoas. As a matter of fact, Princess Clover held #1 status for 3 weeks on Amazon. De fato, o primeiro livro, Princess Clover, está como o primeiro lugar em vendas no Amazon por 3 semanas seguidas.
in 7 different children's group categories. em 7 categorias de livro para crianças. And right now, Prince Gregory's series has now become a top new release on Amazon, and we know it's going to keep climbing as well. E agora esse último livro que lançamos também sabemos que vai ser um grande sucesso. So please continue to go get a copy, share with your friends, and I do want to say something else. E compre esse livro. E eu quero compartilhar algo com você. During the Christmas holidays, it was so cool. We got so many photos of parents reading the Princess Clover series to their kids. Durante a época do Natal, nós recebemos muitas fotos de muitos pais que enviaram para nós seus filhos lendo esses livros. And we just want to encourage you, please share those photos on Facebook, tag us when you do it, and give people the link that they can also buy the book. E então queremos encorajar você. Poste essas fotos, marque nós no Facebook, faça isso. But I'm so excited about this last episode of Apostolic Mentoring for 2025. E eu estou muito feliz com aquilo que Deus vai fazer nesse último episódio do Mentoramento Apostólico de 2025. And really, this episode was born out of a dream the Lord gave me on Christmas Eve. E de fato, esse episódio nasceu de um sonho que Deus me deu na véspera de Natal. And it was such a powerful dream. Foi um sonho muito poderoso. It was not personal. Não foi pessoal. But it was prophetic for God's global church. Mas foi um sonho profético para a igreja global de Deus. And I was in this dream, I was in Berlin, Germany. E nesse sonho eu estava em Berlim, na Alemanha. And I was standing near the Spree River. Eu estava próximo a um rio chamado Spree. And I was actually standing there with a prophet of God, and we were having a conversation in the dream. E eu estava na beira daquele rio com um profeta de Deus e estávamos tendo uma conversa. We were talking about how the rivers throughout Europe just represented movement and flow. E nós estávamos falando como os rios na Europa representam movimento e fluir. And this prophet was talking to me, and he said, as you know, he said, Berlin represents gates and influence and history. E ele me falou, aquele profeta me falou, como você sabe, Berlim significa portões, significa porta, significa história. And in this dream, the Lord began to show me that his global church was at a crossroads. E nesse sonho, o Senhor começou a me mostrar que a sua igreja global está numa encruzilhada. And the prophet that I was standing with, who I do not want to name, but he asked me a question that pierced my spirit. E o profeta que estava comigo, eu não quero falar o nome dele, mas ele me fez uma pergunta que me moveu. And here's the question that he asked. E aqui está a pergunta que ele fez. He said, how will we incorporate apostles and prophets into the church? Como nós vamos incorporar apóstolos e profetas na igreja? To ensure that we see billions born again of the water and of the Spirit before the sound of the trumpet. Para assim assegurar que vamos ver bilhões de pessoas sendo acrescentadas da igreja antes do soar da trombeta. And while we were standing there thinking about this question, E enquanto eu estava lá pensando nessa pergunta, the Lord boomed and spoke out loud in the dream, and this is what he said. e o Senhor veio e falou comigo de uma voz audível. Isso foi o que ele disse. He said, you tell my people, Fale para o meu povo, if they do not embrace, se eles não abraçarem, if they do not acknowledge, se eles não reconhecerem, if they do not make room for the offices of apostles and prophets, se eles não abrirem espaço para o ofício de apóstolos e profetas in their institutions, nas suas instituições, in their organizations, nas suas organizações, in their churches, nas suas igrejas, in their ministries,
nos seus ministérios, God said, tell my people o Senhor disse: fale para o meu povo. they will be spectators in my last day's harvest instead of the tip of the spear. Eles vão ser espectadores nesta última colheita, ao invés de estarem desfrutando daquilo que eu tenho. Then the Lord said something that must be heard so clearly. Aí o Senhor falou algo que tem que ser ouvido muito claramente. This is what he said. É isso que ele falou. Your indifference, A sua indiferença, your dismissal, o seu desprezo, your marginalization, o seu colocar para trás, de lado, and your rejection of these apostolic offices e a sua rejeição desses ministérios apostólicos will paralyze your growth vão paralisar o seu crescimento and will paralyze your participation in his prophetic promises. e vão paralisar a sua participação nas profecias que ele tem. And here's the last thing that God said to say. E isso foi a última coisa que Deus disse para dizer. He said, do not misunderstand. Ele disse: não entenda errado. The issue is not rebellion. O assunto não é rebelião. The issue is your indifference. O assunto é a sua indiferença. God hates indifference. Deus odeia indiferença. Indifference is one of the most dangerous spiritual conditions in the scripture. Indiferença é uma das condições mais perigosas da Bíblia. Look what God said to the church of Laodicea. Olha o que Deus disse para a igreja em Laodiceia. In Revelation chapter 3, verse 15 and 16, Em Apocalipse capítulo 15 e 16. God said, I know thy works. Eu conheço as tuas obras. He said, you aren't cold and you're not hot. Você não é nem frio nem quente. He said, because you are lukewarm. Quem dera você fosse frio ou quente. He Mas said, porque é I'm going to morno, spew you out of my mouth. eu vou vomitar você da minha boca. You have to understand this today, friends. Você tem que entender isso, irmãos. Laodicea was not immoral. A Laodiceia não era uma igreja imoral. They were not false teachers. Eles não ensinavam doutrinas estranhas. What made God angry was that they were lukewarm. O que fez Deus ficar irado é que eles eram mornos. They were indifferent. Eles eram indiferentes. If you are cold, you still feel something. Se você é chamado, você ainda sente algo. If you are hot, you at least burn with passion. Se você tá quente, você tá quente com paixão. But if you're lukewarm, you feel nothing. Mas se você tá morno, você não sente nada. So indifference does not fight God. Então a indiferença não luta contra Deus. Indifference ignores God. A indiferença ignora Deus. Uau. While the sin of rebellion resists authority, Enquanto o pecado da rebelião resiste à autoridade, indifference dismisses authority. a indiferença dispensa a autoridade. This is why indifference is more dangerous than open opposition. É por isso que indiferença é pior que uma oposição aberta. Indifference quietly paralyzes obedience. Indiferença, ela paralisa quietamente a obediência. Indifference convinces people that they're still faithful. Indiferença faz as pessoas pensar que eles estão fiéis. This is why God said to tell you. É isso que Deus falou para eles falar. It is your indifference towards apostles and prophets. É a sua indiferença em relação a profetas e apóstolos. Not your rebellion towards apostles and prophets.
Não a sua rebelião contra apóstolos e profetas, that will paralyze your growth and your participation in His global harvest. que vão paralisar o seu crescimento e a sua participação no reino de Deus. Notice this. Preste atenção. Paralysis does not mean death. Paralisia não significa morte. It means the inability to move. Significa a incapacidade de se mover. That's why when I was standing on that bridge in that dream in Berlin, É por isso que quando eu estava naquela ponte, lá na próxima àquele rio, lá em Berlim, no sonho, God was showing me the moving waters. Deus estava mostrando-me o mover das águas. And He was saying, if you activate apostles and prophets, you will keep the flow. E Deus me falou, se você ativar profetas e apóstolos, você vai manter o fluir. But if you continue to be indifferent towards them, you will bring the flow to a halt. Mas se você ser indiferente em relação a eles, você vai trazer o fluir, vai estancar o fluir. An indifferent church can still gather. E uma igreja indiferente ainda pode se juntar. They might even have seasons where they swell and it looks like they're having revival. E eles podem ter momentos que parece que eles estão tendo avivamento. But they will not have growth. Eles até incham, mas eles não vão ter crescimento. Indifference never produces growth. Indiferença nunca produz crescimento. Because you cannot grow if you're not in the flow of the church. Porque você não pode crescer se você não estar no fluir da igreja. An indifferent choir can still sing. Um coral que está indiferente ainda pode cantar. But there will be an absence of the victorious and life-changing atmosphere that worship is supposed to produce. Mas vai ter uma falta da vitória, daquela atmosfera que a adoração promove. An indifferent minister can still preach the gospel. Um ministério indiferente ainda pode pregar o evangelho. But there will be no power to produce changed lives. Mas não haverá poder para fazer as pessoas mudarem de vida. Indifference paralyzes advancement. A indiferença paralisa o avanço. Now listen to this. Preste atenção. Here are some more characteristics of an indifferent institution or organization, church, ministry. Aqui estão mais características de uma instituição, de um ministério, de uma igreja indiferente. Number one, Número 1, they talk about harvest, eles falam sobre colheita, but they will not participate or make room for it or lead it. mas eles não vão participar ou dar espaço ou guiar isso. Number two, Número 2, they selectively celebrate outpourings. eles seletivamente celebram o mover de Deus, while refusing to acknowledge other outpourings for the fear of validating ministries. mas eles não celebram alguns mover de Deus porque eles não querem validar o ministério daquela pessoa que está ali na frente. Number three, Número 3, they openly acknowledge, honor, and receive. eles abrem as honrarias e recebem honrarias, eles gostam disso. The ministries of pastors, evangelists, and teachers, O ministério de pastores, evangelistas e professores, while publicly refusing to recognize, honor, and receive apostles and prophets. mas não dão honra para apóstolos e profetas. Number four, Número 4, they quote and demand adherence to Scripture but resist apostolic structure. eles citam, mas eles resistem à estrutura apostólica. That's why indifference produces spectators and not spearheads. É por isso que indiferença produz espectadores, não produz pessoas em grande avivamento que estão despontando.
You cannot embrace God without embracing his apostolic design and structure. Você não pode abraçar as coisas de Deus se você não abraçar a estrutura do reino de Deus. And here is the design and here is the structure. E aqui está o projeto, a estrutura, o design. Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. The Bible says this, A Bíblia diz assim: and he gave some apostles, some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. The fivefold ministry is not optional. O ministério quíntuplo não é opcional, It's not a buffet. não é um buffet. You can't walk up to it and say, I think I'll take a little of this and take a little of that. Você não pode andar como num buffet e pegar um pouquinho disso, eu vou pegar um pouquinho daquilo. The fivefold ministry is not a competition. O ministério quíntuplo não é uma competição. Every one of them are put together in the body for the completion of God's will for the church. Todos estão disponíveis para o corpo, para o aperfeiçoamento da igreja. So if you treat the fivefold ministry like a buffet, Então, se você tratar o ministério apostólico como um buffet, como o ministério quíntuplo como um buffet, you paralyze God's church to this marginalized revival. você está marginalizando o avivamento da igreja de Deus. If you treat it like a buffet, you paralyze progress. Se você está tratando como buffet, você está paralisando o progresso. All five of those ministries mentioned work together for the perfecting of the saints for the work of ministry. Todos esses 5 ministérios aqui trabalham juntos para o aperfeiçoamento da igreja. It is not cultural. Não é algo cultural, It is God's design and God's structure for reaching billions. é o design e a estrutura de Deus para alcançar bilhões. It is God's structure and God's design for an all of Asia type of revival. A estrutura e designado por Deus para alcançar a Ásia. When we work together, when we embrace every ministry, we open the door to kingdom flow. Quando nós trabalhamos juntos, quando nós trabalhamos no ministério juntos, nós abrimos as portas para o fluir. That's why you cannot say we embrace pastors, teachers, and evangelists. É por isso que você não pode dizer, nós aqui temos pastores, evangelistas e mestres, nós abraçamos, aceitamos esses ministérios. But we are cautious about apostles and prophets. Mas ponderamos aí sobre os profetas e apóstolos. You cannot claim to embrace the fullness of Christ's mission if you reject part of his team. Você não pode ter a plenitude da missão de Cristo se você rejeita parte da equipe. There's no such thing as the whole gospel to the whole world by part of the church. Não tem como o evangelho completo para o mundo inteiro por parte da igreja. This is an attack on anybody. This is an end-time prophetic revelation. Isso não é um ataque contra ninguém, isso aqui é uma revelação profética para essa última hora. The whole gospel to the whole world by the whole church is necessary for end-time revival. O evangelho completo para o mundo inteiro, por toda a igreja, é necessário para o avivamento dessa última hora. A body that's missing organs doesn't function better. Um corpo que está faltando órgãos não funciona melhor. Take out your heart and see how you do. Tira o seu coração aí para ver o que vai acontecer.
Take out your liver and see how that works. Tira os seus pulmões e vê o que vai acontecer. If you're missing organs, you don't function better, you function weaker. Se você tirar os órgãos, você não vai funcionar melhor, você vai funcionar de uma maneira pior. We have got to realize the necessity of the entire fivefold ministry working in complementary fashion together for end-time revival. Nós temos que entender a necessidade do ministério quíntuplo cooperar, trabalhar juntos inteiramente para o avivamento desta última hora. Now let's talk plain here today. Deixa eu falar diretamente aqui. That doesn't shock anybody. When I talk plain, nobody's shocked. Quando eu falo diretamente, claras, não choca ninguém, né? That's how I keep all of those forums busy. É dessa maneira aí que eu opero. All those forums right now have their pen and paper out. They're ready to write down which section of the tape I go crazy. É por isso que eu recebo muita carta de pessoas que mandam cartas para mim, porque eu falo direto, né? I want to talk about some of the reasons apostles and prophets are resisted. Eu quero falar algumas das razões pelas quais apóstolos e profetas têm resistências dentro da igreja. Brother Sayers, you better put on your seatbelt. We're about to get some bumps in this road. Irmão Sayers, coloca o seu cinto porque a gente vai passar por uma rua cheia de buraco. Isn't it interesting? And I'm just making an observation. Não é interessante, é somente uma observação. Nobody hesitates when somebody says, "Hi, I'm Pastor Sayers." Ninguém é hesitante quando alguém diz eu sou o pastor Sayers. Nobody flinches if somebody says, "Hey, I'm Evangelist Trond." Ninguém fica hesitante quando você fala, eu sou evangelista Tron. If somebody's a Sunday school teacher or they're a teacher at a Bible school and they introduce themselves, "Hey, I'm a teacher, Sunday school teacher at this church," nobody goes, whoa, shame on you. Ninguém, quando você se apresenta como professor da escola bíblica, como professor da escola dominical, eu sou mestre, eu sou professor da escola bíblica, ninguém, que vergonha, para com isso, ninguém fala assim. But when somebody says, "I'm an apostle," Mas quando alguém fala, eu sou um apóstolo, or "I'm a prophet," ou eu sou um profeta, they are immediately accused of pride or arrogance. imediatamente eles são acusados de orgulho e arrogância. Are they not all 5 offices in God's kingdom ministry? Será que os 5 ministérios não estão no reino de Deus? Why is it less prideful to call yourself a pastor than an apostle? Por que ser chamado de pastor não é orgulhoso? Why is it less arrogant to call yourself an evangelist instead of a prophet? Por que quando você diz eu sou o evangelista fulano de tal, não pensamos que é orgulhoso assim como eu sou profeta? As a matter of fact, I was recently told this by somebody. De fato, alguém me falou recentemente. We were talking about this fivefold ministry conundrum. Nós estamos falando sobre esse ministério quíntuplo que eu estou lhes falando aqui. And they said to me, "We don't have a problem with apostles and prophets." E eles disseram, nós não temos problemas com apóstolos e profetas. They said, "We just don't think they should self-identify." Nós só achamos que eles não devem ficar se identificando. I said to them, Eu disse para eles, I said, "Shame on you. You have no moral high ground." e eu disse, que vergonha, porque você não está em uma posição melhor do que o outro. I said, if you don't apply that rule to all of the offices in the fivefold ministry, you have nowhere to stand. Porque se você não aplicar essa regra a todos os outros ministérios, não tem base nenhuma aquilo que você está falando. Because all of those ministries are for the perfecting of the saints for the work of ministry. Porque todos esses ministérios são para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. There are none greater than the other. They complete each other. Nenhum deles é maior que o outro, eles completam um ao outro.
So you cannot have this aversion to 2 and this support of 3. Ah, você não pode ali dar suporte a 3 ministérios e ter aversão a 2 ministérios. You cannot feign concern about the arrogance and pride associated with 2 offices while dismissing it for 3. Você não pode associar a arrogância com dois ministérios, enquanto outros 3 ministérios, tá tudo bem. So here's the truth. Então aqui está a verdade. The problem is not the title. O problema não é o título. The problem is unfamiliar authority. O problema é a autoridade que não é familiar. I love that book that Whoa. Dr. Clay Jackson wrote. Eu amo um livro que Dr. Clay Jackson escreveu. It's a fantastic book. It's available on Amazon. It's called The Gifted Church. É um livro que está disponível no Amazon. É um livro chamado a Igreja dos Dons. It talks about the fivefold ministry, teaches about the fivefold ministry. E fala sobre o ministério quíntuplo, ensina sobre o ministério quíntuplo. If you have not read this yet, you must get this. This needs to be your New Year's goal. Read this book. E se você não tem esse livro, deve ser a sua meta para o ano de 2026. This is a way oversimplification of the brilliance of this book. Eu estou simplificando muito sobre quão bom esse livro é. But he breaks down the fivefold ministry like this. Mas ele fala do ministério quíntuplo dessa maneira. Pastors comfort, Pastores confortam, teachers explain, mestres explicam, evangelists gather, evangelistas juntam, apostles govern, apóstolos governam and prophets confront. e profetas confrontam. Again, that's an oversimplification. He breaks it down brilliantly with many other characteristics. Isso é uma simplificação, ele traz muitas outras características. So please get that book, study it out, because these are the last days. Então compre esse livro, estude, porque estamos nos últimos dias. But here's the problem. Mas aqui está o problema. Anything that governs or confronts will always be resisted by systems that prefer comfort over accountability. Tudo que conforta ou governa vai ter resistência para aqueles que detestam, não gostam de responsabilidade ou cobrança. Any ministries built for governance and confrontation Todo ministério que é colocado para governo e confrontar outros will be rejected or marginalized by institutions and organizations that seek human control over God's control. vai ser rejeitado por organismos, organizações que quer buscar o controle humano. Now you're not going to like this. Você não vai gostar disso. You probably didn't like what I just said a minute ago either. De qualquer forma, você não gostou do que eu acabei de falar? But don't worry, it's the end of the year, we'll only get better. Mas não se preocupe, ao final do ano a gente vai melhorar. This statement is it's gonna poke some people, and yet it's gonna cause other people to say amen. E isso que eu vou falar vai incomodar alguns, mas outros vão dizer amém. The reality is that apostles and prophets identified themselves in the Bible. O problema é que apóstolos e profetas se identificam a si mesmos na Bíblia. Paul never hid his calling. Paulo nunca escondeu o seu chamado. He did not misapply his calling. Ele não fez algo para esconder a chamada de Deus na vida dele. He didn't call himself one thing to avoid calling himself another thing. Ele não chamou ele de algo para não chamar ele mesmo de alguma outra coisa. When you look in Romans chapter 1 and verse 1, Quando você lê Romanos capítulo 1, versículo 1, this is Paul writing isso aqui é Paulo escrevendo. under the inspiration of the Holy Ghost. Debaixo da
inspiração do Espírito Santo. That's a point we should not ignore. Esse é um ponto que não podemos ignorar. Paul wrote under the inspiration of the Holy Ghost. Paulo escreveu debaixo da inspiração do Espírito Santo. And Paul said, E Paulo disse: he said, I am Paul, called to be an apostle. eu fui chamado para ser um apóstolo. He didn't flinch. Ele não ficou ponderando. He spoke what role he served in the kingdom. Ele declarou qual é o chamado dele no reino. And nobody got mad. E ninguém ficou brabo. Meu Deus. Nobody said shame on him. Ninguém diz, que vergonha de você falando aí, assim. Nobody said take that off your business card. Ninguém disse, tira esse apóstolo aí do seu cartão de visita. I don't think anybody uses business cards anymore. I just showed how old I am. Eu acabei de mostrar quão velho eu sou, porque quase ninguém usa cartão de visita. Brother Sayers from Germany just gave me 2 thumbs up, but he's older than me. Mas o irmão Sayers aqui da Alemanha fez assim, mas ele é mais velho que eu, né? Your thumb, yeah, he just showed me his business card. Ele tá me mostrando o cartão de visita dele aqui. Hold on, I gotta, this will make Brother Sayers happy. Here's mine, right here. Aqui tá o meu cartão de visita. Bunch of old men on apostolic mentoring is what we are. Mas a gente aqui é homem velho no mentoramento apostólico. But Paul called himself an apostle. Mas Paulo se chamou apóstolo. How about Galatians chapter 1 and verse 1? E Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paul is writing. Paulo está escrevendo. Under the inspiration of the Holy Ghost. Debaixo da inspiração do Espírito Santo. And he says, E ele disse, Paul, an apostle, not of men, neither by man, but by Jesus Christ. Paulo, o apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio do homem algum, mas por Jesus Cristo. Paul was not being prideful. Ele não estava sendo arrogante. Paul was offering kingdom clarity. Ele estava trazendo uma clareza do reino aqui. He said, I want you to understand what role I play. Ele estava querendo mostrar, eu quero que você entenda qual papel eu tenho. Because if you don't receive me as God sent me, Porque se você não me receber como Deus me enviou, you will reject what God sent me to do. você vai rejeitar aquilo que Deus enviou-me para fazer. This is why we have apostles and prophets that we have visit us, but we call them evangelists, and we don't see the results we should have. É por isso que a gente vê apóstolos e profetas que vêm nos visitar e nós não reconhecemos eles como apóstolos e profetas e nós não recebemos tudo que Deus teria para nós. Even in Acts chapter 13 and verse 1, Mesmo em Atos capítulo 13, versículo 1, prophets and teachers were publicly recognized. profetas e mestres foram publicamente reconhecidos. I mean, in the Bible, Agabus is named. E aqui na Bíblia, Ágabo é reconhecido. Prophets are acknowledged. Profetas são reconhecidos. Their voices were not silenced. A voz deles não é silenciada. And you're not going to like this. I'm just going to say it. Você não vai gostar disso, mas eu vou falar. One of the sad and sometimes intentional things we are seeing today Uma das coisas tristes, mas intencionais que nós temos visto hoje is the mislabeling of apostles and prophets as evangelists. é trocar apóstolos e profetas e chamá-los de evangelistas. So we call them an evangelist and we expect gathering. E chamamos eles de evangelistas e ficamos esperando um juntar de pessoas. But God sent them for governance and confrontation. Mas Deus enviou-os para governo e para confrontar.
So because we're comfortable with evangelists, E porque estamos confortáveis com os evangelistas, we intentionally mislabel apostles and prophets as such, intencionalmente nós chamamos profetas e apóstolos como evangelistas. and we limit the production of the kingdom in our churches, institutions, and organizations. E limitamos a operação de Deus em nossas igrejas e nossas organizações e no ministério. Mislabeling apostles and prophets will always cripple function. Uau! Sempre que você não nomear ou dar o nome errado para aquele ofício que a pessoa tem, vai trazer problemas, vai impedir crescimento. You facilitate your own paralysis because of your own jealousy. Você facilita a sua paralisia por causa do seu ciúme. You say out of one side of your mouth, well, there's no competition. We're all on an even playing field. De um lado você diz, não há competição, todos estamos juntos. Yet you reject and you mislabel part of the team. Mas o que você rejeita e não nomeia parte do reino. Your indifference is going to cause you to be bypassed. A sua indiferença vai fazer Deus passar por você. What you need to do is repent. O que você precisa fazer é se arrepender. You need to repent of your indifference. Você precisa se arrepender da sua indiferença. You need to repent of your mislabeling. Você precisa se arrepender de ficar chamando aquele que não é. You need to repent of your jealousy. Você precisa se arrepender do seu ciúme. You need to repent of your competition. Você precisa se arrepender da sua competição. You need to repent. Você precisa se arrepender. If you do not repent, you cannot be blessed. Se você não se arrepender, Deus vai passar por você. God said to tell you today, the window is closing. Deus mandou falar para você, a janela está fechando. You either embrace apostles and prophets, ou você abraça o ministério de apóstolos e profetas, you either stop mislabeling apostles and prophets, ou você para de ficar não nomear quem é apóstolos e profetas. You gotta stop this fake pursuit of apostles and prophets. Enquanto você não nomear quem realmente apóstolos e profetas são. You gotta stop this indifference. Enquanto você não parar essa indiferença. Or God said, I'll stop your flow and I'll give flow to another. Deus disse, se você não parar com isso, eu vou parar o fluir meu fluir sobre a tua vida e eu vou mandar o meu fluir para outro lugar. The opposite of indifference is honor. O oposto de indiferença é honra. This is why in Matthew chapter 10 and verse 41, the Bible says this. É por isso que em Mateus capítulo 10 versículo 41 a Bíblia diz assim. This is a serious scripture. Isso é um texto muito poderoso. All scripture is serious. This is a very serious to this topic scripture. Esse é um texto muito sério. De fato, todo texto bíblico é sério, mas para aquilo que estamos falando, esse texto é sério. Look what the Bible said. Olha o que a Bíblia diz. He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá a recompensa. Your indifference, your rejection, your marginalization will block your kingdom reward. A sua indiferença, a sua rejeição, a sua marginalização desses dois ofícios vai bloquear a recompensa de Deus na sua vida. But your honor will release the best the kingdom has. Mas a sua honra vai trazer o melhor do que o reino tem. If you honor a pastor, honor a prophet. Se você honra um pastor, honra um profeta.
If you honor an evangelist, honor an apostle. Se você honra um evangelista, honra um apóstolo. If you don't flinch when somebody shakes your hand and says, I'm Pastor so-and-so, Se você não fica brabo quando alguém aperta a sua mão e diz, eu sou o pastor fulano de tal. don't flinch when somebody says, I'm an apostle of God. Não fique brabo quando alguém diz, eu sou um apóstolo de Deus. Get over yourself. Supera, irmão. Stop faking concern for pride and arrogance. Pare de ficar procurando o orgulho e arrogância. And be honest about your own sins of jealousy and competition. E seja honesto em relação aos seus próprios pecados de ciúme e orgulho. Sure, there's going to be apostles that fail. Certamente apóstolos vão falhar. Vai But ter. stop acting like there aren't pastors that fail as well. Mas parem de agir como se pastores não falhassem também. Sure, there's going to be prophets that are not of God. Certamente vai ter profetas que não são de Deus. But stop acting like there aren't evangelists that make mistakes as well. Mas pense que também evangelistas erram. It is better that we open up the floodgates and let the flow loose É melhor abrir as comportas dos céus e deixar o fluir. than to paralyze the promises of God with our own indifference. Do que paralisar as promessas de Deus com as nossas próprias indiferenças. We've got to be fervent in the Spirit. Nós temos que ser fiéis, ferventes no Espírito. This last day's revival will not be reached by the indifferent. Esse avivamento da última hora não vai ser alcançado pela indiferença. There must be this flow of the Spirit born out of the embracing of God's entire fivefold ministry. Ele vai acontecer quando todos nós abraçarmos o ministério quíntuplo inteiro. That's why Paul told Timothy, É por isso que Paulo falou para Timóteo: don't quench the Spirit. não apagueis o espírito. Despise not prophesying. Não despreze a profecia. Prove all things. Aprove todas as coisas. God is not asking us for blind acceptance today. Deus não está nos falando para ter aceitação cega. He's asking his global church for biblical alignment. Ele está pedindo para a sua igreja global para um alinhamento bíblico, meu Deus. That's why God said, I'm calling my church to repentance. É por isso que Deus disse, eu estou chamando a minha igreja para arrependimento. Every believer must repent today. Todos os crentes precisam se arrepender. Every leader must repent today. Todos os líderes precisam se arrepender. Every institution, every organization, Todas as instituições, todas as organizações, every denomination, every network of ministers. todas as denominações, toda a rede de ministros. God is calling you to repentance, Deus está chamando você para se arrepender. not for rebellion, Não para se rebelar, but for your indifference. mas por causa da sua indiferença. God wants to see a change of direction. Deus quer ver uma mudança de direção. We must stop ignoring what God has appointed. Nós temos que parar de ignorar aquilo que Deus está apontando para fazer. We must stop silencing what God has anointed. Nós temos que parar de silenciar aquilo que Deus ungiu. We must stop marginalizing what God has sent. Nós temos que parar de marginalizar aquilo que Deus enviou. We must not be spectators. Nós não podemos ser espectadores. We must be participators. Nós temos que ser participantes. Don't misunderstand me. Não me entenda mal. This is not a call to chase titles. Isso aqui não é uma ligação, não é uma chamada para buscando títulos. This is a prophetic call to honor ministries.
Isso é uma chamada profética para honrar ministério. This has nothing to do with ego. Isso não tem nada a ver com ego. This is about end time obedience. Isso tem a ver com obediência dos últimos dias. God wants to restore apostles and prophets, not for this hierarchy, but for harvest. Deus quer restaurar apóstolos e profetas não para hierarquia, mas para restaurar uma colheita. You're on apostolic mentoring because you believe the trumpet is about to sound. Você está no mentoramento apostólico porque você crê que a trombeta vai soar. You are on apostolic mentoring because you believe the fields are white and ready to harvest. Você está no mentoramento apostólico porque você crê que os campos estão brancos e prontos. You're on apostolic mentoring because you believe the tip of the spear must be sharp, and I want to be the tip of the spear. Você está no mentoramento apostólico porque você crê nesse grande avivamento dos últimos dias e você quer fazer parte desse grande avivamento. And the spearhead of revival will be a church that honors all fivefold ministries. E uma igreja vai ter avivamento quando ela honrar os 5 ministérios. The spearhead for revival will be a church that walks together in completion, not competition. A igreja que vai ter avivamento vai ser uma igreja que caminhar conjuntando, completando uma outra, não em competição. The spearhead of revival will be a church that is submitted to Christ's design and Christ's structure. Uma igreja que vai ter o avivamento vai ser uma igreja que está debaixo do design e da estrutura de Deus. The spearhead for revival will be a church that is aligned with the biblical principles that produce ministry in his believers. Uma igreja que vai ter avivamento vai ser uma igreja que produz princípios em seus membros. The spearhead for revival will be a church that is burning with a zeal for God, God's word, and God's offices. Vai ser uma igreja que está queimando pelo zelo, pelos ofícios, pelaquilo que Deus tem para a igreja. And I'm here to tell you today. Eu estou aqui para lhe falar. God spoke to me in this dream, and this is what he said. Deus falou comigo nesse sonho e é isso que ele falou. If my people, Se o meu povo, which are called by my name, que se chama pelo meu nome, will humble themselves and pray, se humilhar e orar, and seek my face, e buscar a minha face, and turn from their wicked ways, e se voltar dos seus maus caminhos, then will I hear from heaven, então eu ouvirei dos céus, forgive their sins, perdoarei os seus and pecados heal their lands. e sararei a sua terra. God said the pathway for you to get in the flow is that dismissing of that indifference and embracing his apostolic offices. Deus disse que a maneira para você entrar nesse fluir é deixar essa questão de não aceitar profetas e apóstolos de lado e abraçar esses ministérios. And I'm here by the Spirit of the Lord today E eu estou aqui no Espírito do Senhor hoje to call God's global church to repentance. para chamar a igreja global para o arrependimento. Put away indifference. Colocar a indiferença de lado. Embrace the zeal of the Lord. Abraçar o zelo do Senhor. Put away competition. Parar de competir. Embrace the completion of God's church. A abraçar a plenitude da igreja de Deus. Put away jealousy. Colocar a inveja de lado. Embrace honor. E abraçar a honra. Put away mislabeling. Colocar de lado a falta de reconhecimento. And embrace the activation and acknowledgement of the apostolic offices of apostles and prophets. E reconhecer o trabalho de profetas e apóstolos. I feel in the Holy Ghost that we need to pray for a moment today. Eu creio que nós precisamos orar, eu sinto no Espírito Santo.
Why don't you take yourselves off mute wherever you are? Vamos desmutar nossos microfones aqui, onde quer que você esteja. Let's pray a prayer of repentance. E vamos fazer uma oração de arrependimento. Let's ask God to forgive us of our sin of indifference. Vamos pedir a Deus para perdoar os nossos pecados de indiferença. Let's repent for our church. Vamos nos arrepender pela nossa igreja. Let's repent for our organizations. Vamos nos arrepender pelas nossas organizações. Let's repent for our systems and institutions. Vamos pedir perdão pelas instituições, pelo nosso sistema que usamos. Come on, let's lift our voices and pray together. Vamos orar e levantar nossas vozes. Oh, em nome de God! Jesus. God, forgive me of my sins. Senhor, perdoe dos meus pecados, ó Pai. Forgive me of indifference, God. Pensa, Deus, perdoe. Forgive me of mislabeling, God. Oh, perdoe, Senhor. Forgive me of misunderstanding. Forgive me of jealousy. Forgive me of competition. Forgive me, God. Forgive me, God. Forgive me, God. Oh, God, wash my mind, my heart, my soul. Meu coração, a minha mente, a minha alma, meu Deus. Me new, God. Purify me with hyssop, that I might be clean. Wash me, that I might be whiter than snow. Let the words of my mouth, the meditation of my heart, acceptable unto you, O God. Italamoshata. Oh God, in your name, forgive us. Oh God, forgive us. Forgive the United Pentecostal Church. God, forgive the WPF. God, forgive the ALJC. God, forgive the independent networks. God, forgive the churches. God, forgive the ministers. Oh God! Oh God! Kayondo lobo shata la bahasata. Oh God, oh God, oh God, forgive us. Oh God, forgive us. Oh God, forgive us. Ikayanda labo shata. Hallelujah, mighty God. Hallelujah, mighty God. Hallelujah, Ramana Boyos. Oh, hallelujah. I hope you know that today is not an attack on any institution. Eu espero que você entenda que eu não estou atacando nenhuma instituição. Today is about positioning. Hoje eu estou ministrando sobre se posicionar. Kingdom positioning. Se posicionar no reino. Kingdom alignment. Se alinhar com o reino. Today is about God getting His church ready for His promised revival. Hoje é sobre deixar a sua igreja pronta para o avivamento prometido. Let's start the new year different. E vamos começar o ano novo diferente. Intentional about labeling and honoring apostolic offices. Intencionalmente nomeando os ofícios apostólicos. Intentional about the resisting the mislabeling of God's people. Ser intencional sobre a falta de nomeação naqueles ministérios apostólicos que falamos. Intentional about getting in the flow. Ser intencionais para entrar no fluir. Intentional about releasing the flow in our cities, states, churches, organizations. Ser intencional em liberar o fluir nas nossas cidades, nas nossas igrejas, nossos estados. I want to be intentional, dear friends. Eu quero ser intencional, queridos irmãos. I'm so thankful God gave me this dream on Christmas Eve. Eu sou muito grato que Deus me deu esse sonho na véspera de Natal. Because if I would be honest with you, porque se eu fosse honesto com você, and I always am, e eu sempre sou, how many times I've seen
Instagram post about Apostle so-and-so, and you know what I do? I go, yeah, whatever. E muitas vezes eu vejo o apóstolo fulano de tal lá no Instagram, no Facebook, eu fico, sei. Right? Let's be honest. É assim que pensamos, certo? It's not you I'm talking to us. God said, speak to my people. O Senhor falou, fale para o meu povo. Então eu estou falando para o seu povo. God, help us to recognize the danger of mislabeling or indifference. Senhor, o Senhor venha nos ajudar a nomear apóstolos e profetas. God, help us. Senhor, nos ajuda. He hath given some apostles, some prophets, Ele tem dado apóstolos, profetas, some evangelists, and some pastors and teachers. evangelistas, pastores e mestres. He gave that to us Ele deu isso para nós, for the perfecting of his church, para o aperfeiçoamento da sua igreja, for the work of ministry. para o trabalho do seu ministério. We must not marginalize, mislabel, or be indifferent about his kingdom structure. Nós não podemos deixar de lado a estrutura do reino, a estrutura que ele nos deu. I want to be better. Eu quero ser melhor. I want to be better. Eu quero ser melhor. I want to walk uprightly before the Lord. Eu quero caminhar bem diante do Senhor. I want to label correctly the people that God is using so that I can benefit from the reward that comes from that office. Eu quero rotular corretamente as pessoas que Deus está usando para que assim eu possa colher todos os benefícios daquele ministério. God, help us to repent, and God, help us to change. Deus nos ajuda a arrepender e a mudar. God, help us. Deus nos ajude. I love you all so much. Eu amo todos vocês muito. I'm so thankful for this journey we're on together. Estou muito grato por essa jornada que estamos juntos. And I pray that this word today, this prophetic word today, will bless your soul, ministry, church, and organization. E eu oro para que essa palavra hoje venha abençoar você, o seu ministério, a sua igreja e a sua organização. That it will be received with gladness. Que venha ser uma palavra que venha ser recebida com alegria. That it will be received with joy. Que venha ser recebida com alegria. Because the intent of God's prophetic word Porque a intenção da palavra profética is to confront you so that you get in the flow. é para que confrontar você, para que você entre no fluir. It is not intended to offend. Não é intencionada para ofender. Offense is flesh, Ofensa é da carne, but conviction is spirit. mas convicção vem do Espírito. Let conviction come through this message today, Que convicção venha através dessa mensagem. because it's God speaking to us and not man. Porque é Deus falando conosco e não o homem. May the Lord bless you all abundantly. Que Deus abençoe vocês abundantemente. Please help us share and like this episode. Por favor, nos ajude compartilhando e dando um like nesse episódio. Please go out and get a copy of the new children's books that are available. Vai lá e faça uma cópia, uma compra dos livros que eu acabei de falar, do livro de crianças. And I can't wait to see you on Apostolic Mentoring in the new year. E eu tô louco para ver você no próximo ano no mentoramento apostólico. Why don't you take yourselves off mute, say goodbye, and we'll catch you next week at Love you, brother. Deus Love abençoe. you. Greetings from Norway. Love you so Love y'all. much. God Thank you bless for the you. word. Bless God you all. bless you. Thank you. Norway. Happy New Year to Hasta luego everyone. a My todos. friends in Good to see Norway. everyone. God bless you. God Hasta bless luego, you all. hermano Love you. Sayer. That's my God bless you friends. all.
Brother God bless you. Donnie, God bless Love you. you, brother. God Robert. bless Love you all very Bless you, much. Brother Bless you, brother Sayers. Mitch. God bless you, brother Borges. Thank Yeah. you. God bless Have a you. Love good you, day, Bye brother. bye. Hey, Bye, love you, brother everyone. Love Donnie. you all. Love my See you Hermana next year. Teresa, un abrazo. Highlight of the the day, brother. Wentworths. Thank you. Love Brother Bertram. Love Thank Brother you, Torchy. sir. Bless y'all. Love you all. Love you, Brother McKee. God bless you. God bless Praying you. with you, sir. Love you, love you.